Olá, meu nome é Ana Lúcia Cânfora e eu agradeço aos organizadores deste evento pela oportunidade de realizar, aqui neste grupo de trabalho, o primeiro debate acadêmico no Brasil sobre os resultados iniciais de minha pesquisa que segue em desenvolvimento. Não sendo antropóloga, considero essa colaboração como um desafio que aceito a partir de meu compromisso com abordagens pluridisciplinares. O presente estudo aborda a condição equina na história da soroterapia, um tema que não mereceu necessária atenção por parte dos estudos interespécies e cujos aspectos éticos têm sido apenas parcialmente contemplados. Apesar de decisivo, o sistema de bioexploração de equinos, como unidade de produção, permanece prudentemente obscurecido pela indústria de biofármacos em âmbito mundial. O presente estudo aborda a condição equina na história da soroterapia, um tema que não mereceu necessária atenção por parte dos estudos interespécies e cujos aspectos éticos têm sido apenas parcialmente contemplados. Apesar de decisivo, o sistema de bioexploração de equinos como unidade de produção permanece prudentemente obscurecido pela indústria de biofármacos em âmbito mundial. Este artigo propõe examinar esse uso crítico de milhões de cavalos para a produção de plasma, contemplando os seguintes objetivos: contribuir para uma maior visibilidade sobre a condição equina na história da soroterapia, ampliar a percepção sobre a história da soroterapia no Brasil ao longo dos últimos 120 anos, identificando lacunas e riscos relacionados ao sistema de produção convencional. Mapear narrativas sobre o uso de milhões de equinos submetidos ao processo continuado de hiperimunização por diversas toxinas e apontar tendências contemporâneas no campo da biotecnologia para a produção de antivenenos. O princípio da seroterapia consiste na hiperimunização de animais a partir da inoculação progressiva de toxinas, com o propósito de gerar uma reação imunológica através do aumento de anticorpos, que são as antitoxinas, capazes de neutralizar os efeitos letais daquela toxina específica. O animal é então sangrado para a extração do plasma hiperimunizado, que usualmente designamos como soro. Pela quantidade de sangue disponível e por sua docilidade no manejo, os equinos, sobretudo cavalos, se tornaram os principais produtores de plasma desde que novos medicamentos demandavam produção em larga escala. Trata-se, portanto, de um sistema de imunização passiva que é realizada com a transferência de imunoglobulinas heterólogas, quer dizer, derivadas de outras espécies animais diferentes do ser humano e que promove uma imunidade imediata, porém temporária. A história da soroterapia emerge da confluência de desenvolvimentos experimentais realizados em laboratórios alemães e franceses nas últimas décadas do século XIX, movidos pela urgência imposta pelos altos índices de mortalidade disseminados pela difteria, uma doença infecciosa que atingia sobretudo crianças em várias partes do mundo. Jonathan Simon examinou os arquivos do Instituto Pasteur, em Paris, um dos polos de produção do soro antidiftérico em larga escala a partir de 1894 e modelo de referência científica para o desenvolvimento dos institutos soroterápicos criados no Brasil. Ainda em 1894, os procedimentos iniciais para a produção do soro consistiam na inoculação de cavalos com bactérias obtidas das crianças com sintomas graves da doença. Então, os cavalos recebiam os nomes das crianças mortas no Hôpital des Enfants Malades. Esse revolucionário tratamento foi impulsionado por generosas doações ao Instituto, e o entusiasmo da sociedade francesa pode ser dimensionado pela iniciativa de um famoso proprietário de cavalos de corrida que ofereceu seu premiado por o sangue inglês, Salifou, ganhador de diversos prêmios, para os serviços de produção de soro. De acordo com o médico Albert Calmette, aquele foi o primeiro puro sangue inglês a adentrar nos estábulos do Instituto Pasteur. O lento processo de produção do soro equino, cerca de 3 meses, estava sendo confrontado com a urgência de uma crescente demanda nacional pelo soro.
Em termos literais, o fisiologista Emily Hooks observou que nossos pobres animais, mesmo ao custo de doar todo o seu sangue, não serão capazes de fornecer 1/100º da quantidade solicitada. Outra descrição do destino daqueles animais foi transmitido pela escritora francesa Marguerite Yourcenar. Os bons cavalos da guarda republicana, velhos e cansados, condenados a agonizar, às vezes durante 2 anos, num estábulo do Instituto Pasteur, tendo por única distração serem sangrados, para afinal sucumbirem exângues, andrajos equestres, vítimas dos nossos progressos imunológicos, enquanto os próprios soldados da guarda se mortificam. Preferíamos que fossem mandados de vez ao matadouro. No Brasil, os institutos públicos de soroterapia surgiram em meio a condições peculiares de uma república recém-implantada, fundada sobre precárias bases educacionais e escravidão. O autor Bertolli Filho se refere ao mito fundador de uma ciência que emergiu a partir das disputas entre cultura e natureza. O aumento dos acidentes ofídicos, impulsionado pelo desequilíbrio ambiental resultante da devastação para a abertura de novos cafezais, expunha os trabalhadores rurais, a principal força de trabalho nacional, a um maior risco de acidentes. A partir dos esforços do médico Vital Brasil, à frente do Instituto Butantan, serpentes venenosas historicamente identificadas como um dos entraves impostos ao desbravamento e ocupação do território, se tornaram o símbolo do desenvolvimento das instituições científicas brasileiras, ainda que em meio a crises institucionais e financeiras crônicas. No interior do organismo individual de cada equino, ocorre uma resposta do sistema imunológico às toxinas inoculadas. Os procedimentos experimentais buscavam obter um maior controle sobre essas variáveis e o grau de resposta à inoculação de venenos de diferentes espécies de ofídeos ou outras espécies peçonhentas. Em 1918, o próprio Vital Brasil descreveu as reações de um cavalo durante a inoculação do veneno de escorpião. No prazo de 3 meses, em 24 injeções, introduzirmos no organismo do animal veneno correspondente a 1.512 escorpiões. Depois de um repouso de 11 dias, procedemos à sangria. Durante o processo de imunização, o animal aumentou de peso, não apresentando sinal algum de distrofia. A cada injeção de veneno, reagia energicamente à dor, notando-se tremor generalizado, dispneia, hipersecreção nasal e lacrimal, elevação térmica e diaforese abundante, etc. Estes sintomas duravam sempre menos de 12 horas. O pequeno edema local que se formava no ponto de inoculação desaparecia ao fim de 3 dias. Em 1949, um outro estudo focaliza especificamente a relação entre sangria e eficiência na produção. Os autores avaliaram o estado dos cavalos para justificar a denominada sangria branca, que consiste na extração de todo o sangue do animal para evitar perdas de plasma, em casos que podem levar à morte ou à incapacidade do animal para uma hiperimunização futura, nas seguintes circunstâncias: quando ocorre anemia crônica, a não resposta satisfatória na produção de anticorpos, nos distúrbios cardiohepato-renais, devido aos edemas subcutâneos intensos, no emagrecimento progressivo e irreversível, que pode estar associado à amiloidose hepática ou quando o fígado se desintegra, nas infecções que afetam os cascos e no aumento dos riscos de quedas com fraturas. Seguindo tais procedimentos, as tabelas demonstram como variaram os procedimentos de sangria branca ou dissangria nos anos de 1947 e 1948, aonde o gráfico identifica a diferença entre os cavalos que morreram sem a sangria branca e com a sangria branca, verificando um aumento progressivo na técnica de sangria branca no ano de 1948. Cabe ainda observar que, para total aproveitamento do sangue, esse procedimento se deu com a inoculação de solução salina para manter a pressão
e protelar o choque hemorrágico, de forma que o animal permanecia vivo até que todo o sangue diluído era retirado. O procedimento era realizado em 2 intervenções parciais, realizadas durante 2 dias. À guisa de conclusão, os autores afirmaram: nos serviços de imunização, a sangria não significa apenas ato operatório, é um complexo, exigindo a colaboração íntima de diversas seções, donde resulta compensador rendimento não apenas sobre o aspecto técnico-científico, mas ainda do ponto de vista econômico. Apesar da pouca visibilidade sobre tais ocorrências, a condição precária dos cavalos produtores de soro pode ser constatada em períodos mais recentes, como se verifica na reportagem do Jornal do Brasil, de 9 de março de 1990, e na foto publicada na revista online Animal Business Brasil, em junho de 2020. Uma ampla literatura evidencia os riscos de efeitos secundários provocados pela aplicação do soro equino. Em um extenso levantamento, o próprio Vital Brasil elencou acidentes fatais por choque anafilático, às vezes imediatos à injeção, imprevistos e imprevisíveis, e outros com efeitos tardios após dias de tratamento, no período de 1895 a 1923. Em 2018, o Plano de Gerenciamento de Risco da Anvisa em relação ao uso do soro antidiftérico no SUS destaca o risco de eventos adversos imediatos ou tardios, de até 12 dias após a administração do soro, resultante da administração de imunoglobulinas heterólogas, tais como cefaleia, febre, dores articulares, infartamento e inflamação ganglionar, vasculite e nefrite. Sendo o único tratamento disponível para envenenamentos até o presente, a soroterapia permanece como alternativas experimentais, nem sempre efetivas, projetadas para o tratamento de doenças como Ebola, Zika e, mais recentemente, Covid. Finalmente, quanto a perspectivas acerca da mudança de paradigma na produção de antivenenos, a evolução e o futuro dos antivenenos se projetam em novas tecnologias para o desenvolvimento de imunoglobulinas monoclonais humanas, capazes de neutralizar diferentes toxinas e venenos, abolindo o uso do plasma equino. O veneno utilizado para a produção dos antígenos monoclonais pode ser multiplicado em sequência, sem a dependência de obtenção direta das toxinas, produzidas por milhões de espécimes de aranhas, serpentes, lagartas e escorpiões, reduzindo assim os impactos da soroterapia sobre a biodiversidade. Produzida sob condições controladas e reproduzidas em cultura de célula, sem a utilização do sangue equino, eliminam os riscos relacionados à doença do soro, serum sickness. Muito obrigada. Olá a todas e todos, meu nome é Ítalo Cassimiro, sou mestrando em Antropologia Social pelo programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia da UFMG, né? O PPGAN da UFMG, e atualmente estou no último ano do meu mestrado. Esse trabalho deriva da minha dissertação, de um capítulo da minha dissertação, onde eu pretendo abordar questões de socialidade na saúde. Né? Vou fazer uma breve audiodescrição também para que todas e todos possam acompanhar da melhor maneira possível. Eu sou homem, pardo, tenho cabelos longos, amarrados, estou vestindo uma blusa preta de gola e gravo esse vídeo do meu quarto, onde o fundo é uma parede branca e aparece parte do meu guarda-roupa. Bom, esse trabalho que deriva parte da minha, que é parte da minha dissertação, busca suscitar algumas questões e trazer à baila algumas questões bastante pertinentes, tanto do ponto de vista epistemológico quanto do ponto de vista etnográfico, né?
a partir daí, eu acabo tomando notas de campo, onde discursos e práticas em torno da noção de social e em torno dessa noção de socialidade ou socialização, é um outro tema é um outro problema que eu não discuto conceitualmente e acabo assumindo a ideia da extraterm de socialidade. A partir dessas incursões etnográficas eu acabei tomando notas onde essa noção de socialidade é acionada e praticada em redes sociotécnicas da medicalização através da ecoterapia. Bom, num primeiro momento eu acabo constatando que existe pelo menos uma variabilidade de escala nessas redes, onde para cima elas crescem de maneira política e de maneira judicial, através de instituições jurídicas e instituições privadas que visam regulamentar e proporcionar uma formação da ecoterapia. Bom, essa escala macro da qual eu me refiro é sobre uma lei que foi sancionada em 2019 que regulamenta a ecoterapia e que coloca como condição para a prática que todos os terapeutas envolvidos tenham formação em ecoterapia com certificados validados por instituições especializadas na prática. Bom, no Brasil a gente tem pelo menos duas associações, né, a AND e a ABRE, que proporcionam esses cursos e basicamente emitem esses certificados, né? Essa é uma rede numa escala ampla que apesar de já bastante discutido no Brasil, elas ganham novas configurações a partir dessa lei de 2019. E um outro momento é uma escala mais local, onde essa noção de sociabilidade, ela é operada também pelos ecoterapeutas de uma clínica onde eu acabo acompanhando para fazer essa pesquisa. Bom, para isso eu acabei me concentrando numa análise documental breve desse material didático proporcionado por essas instituições formadoras, né, de ecoterapeutas. E eu analiso esse documento e analiso o que nesse documento é entendido como socialidade, né, e como essa noção de social é praticada e registrada em fichas e relatórios terapêuticos, né? Bom, essa formação, ela proporciona aos terapeutas que às vezes nunca tiveram contato com cavalos, mas que acabam enxergando um potencial holístico ou totalizante para tratar ou reabilitar algum diagnóstico, né? Geralmente a ecoterapia ela é utilizada para intervir em diagnósticos de neurodesenvolvimento ou neuromotor, mas atualmente ela tem sido muito usada também como uma justificativa para proporcionar bem-estar biopsicossocial, como um termo utilizado por alguns interlocutores, ou para proporcionar qualidade de vida, proporcionar uma memória da interação social e toda essa noção do que é a relação social.
Nesses documentos, acabei constatando que alguns termos são utilizados e apropriados tanto pela legislação quanto pelas regulamentações e pelas premissas científicas de forma ora reificada e ora potencializada, né? Muitas vezes o termo social é utilizado para medir se, abre aspas, se o praticante interage bem, fecha aspas, ou se, abre aspas, se ele busca um contato social, fecha aspas, ou se, abre aspas, tem oportunidade de contato ou faz um contato visual com o cavalo, com os terapeutas e entre todas as pessoas que estão ali. Fecha aspas. Bom, todos esses termos aspiados são notas que tomei e que acabam sendo traduzidas nesses relatórios produzidos por ecoterapeutas antes e depois, né, das sessões de terapia. E muitas vezes essa reificação ela passa por uma individualização do que é a relação com o cavalo na saúde. Uma vez que, abre aspas, as habilidades sociais, fecha aspas, são mensuradas através da passividade, da autoagressividade ou da assertividade, né? Fecha aspas, durante essa relação. Então, concluindo esse meu vídeo, e toda essa questão que eu tentei trazer brevemente aqui, acabei constatando que nesses dois cenários de escalas diferentes, mas que se interagem todo o tempo, nesses dois cenários acontece uma espécie de ativação do conceito de social ou da noção de social e das diferenças entre o corpo dos praticantes, das pessoas diagnosticadas e em relação ao corpo do cavalo. A ativação dessas diferenças e a ativação desses termos muitas vezes são acionadas como princípios que vão ativar o bem-estar e a qualidade de vida. No entanto, muitas vezes são termos que são apropriados da ciência e que pouco tem a ver com os agenciamentos que visam ser regulamentados, né? Então, acabei concluindo que o uso da noção de socialidades na ecoterapia são potências incríveis para que também essas práticas proporcionem a saúde através de intervenções não farmacológicas. É isso. Obrigado. Até mais. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Sara, eu sou doutoranda em Antropologia Social pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu vou apresentar meu trabalho Ameaças Urbanas e Rurais, um comparativo das relações entre seres humanos, pombos e javalis. Nesse trabalho, eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa de mestrado, que foi sobre os pombos, e da minha pesquisa atual de doutorado sobre os javalis, e tentar fazer alguns breves comparativos entre elas, né, tendo em vista também o tempo de apresentação aqui de 10 minutos, que é bem curtinho. Então, vou falar muito rapidamente de cada uma, né. No mestrado, então, eu pesquisei as relações entre seres humanos e pombos no Porto de Santos. Meu mestrado foi desenvolvido na Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, também na antropologia. E lá eu acompanhei um programa de controle de pombos no Porto de Santos,
uma vez que os pombos eram considerados um problema ali, né, devido à sua grande população no porto e na cidade de Santos, né, consequentemente. E esse aumento da população de pombos estava diretamente ligado ao aumento da movimentação de grãos no porto. Então, quer dizer, quanto mais se movimentava grãos no porto, esses grãos acontecia um derramamento natural, vamos dizer assim, no transporte mesmo, né? Grãos que pingavam das esteiras ou que ficavam mal presos nos caminhões, trens e acabavam sendo derramados no chão. E isso atraía os pombos, então, que tinham uma vasta oferta de alimentos. O programa de controle que eu acompanhei não era exclusivamente de pombos, mas de outros animais considerados sinantrópicos nocivos, né, que basicamente são animais compreendidos como que interagem negativamente com os seres humanos e que têm uma facilidade para se adaptar aos ambientes humanos, né, conforme a definição da instrução normativa do IBAMA. E então esse programa de controle abrangia pombos, ratos, mosquito da dengue e também cães e gatos, né? E aí, enfim, para cada animal tinha medidas específicas. No caso dos pombos, para controlar a presença dos pombos ali no porto, as medidas adotadas eram principalmente em relação ao ambiente. Então, aconteciam instalações de barreiras, como telas, fios tensores, géis repelentes, para evitar que os pombos pousassem e se aninhassem ali, né, e permanecessem no porto. Essa era a principal questão ali, não deixar que os pombos permanecessem no porto. Também queria destacar que, embora tivesse todo um discurso em relação à saúde pública, a possibilidade de transmissão de doenças dos pombos para os seres humanos, essa não era o principal problema apontado pelos meus interlocutores ali, os trabalhadores do porto. Eles viam mais como o principal problema mesmo as fezes do pombo em si, enquanto algo que suja, né? Enquanto algo que eles poderiam ser atingidos pelas fezes, ou as fezes atingindo os seus carros e depois eles terem prejuízo com pintura e limpeza. Era sempre em relação a isso, né? Eles também nunca presenciaram ninguém que tenha ficado doente por pombo, né? A respeito disso também, a literatura científica, biólogos, veterinários não chegam num consenso em relação às doenças, mas o discurso que predomina, assim, é que, claro, as fezes dos pombos podem sim transmitir doenças, mas assim como as fezes de qualquer outro animal, né? Basta as fezes ficarem ali expostas num local que já é o suficiente para elas serem contaminadas, e aí uma vez que o ser humano tenha contato com essas fezes contaminadas, aí sim existe uma possibilidade de ter alguma doença, alguma alergia, algo nesse sentido, né? Então, eu destaco aqui daí essa ideia de ameaça urbana, no sentido de que o pombo é um animal urbano que, né, ocupa cidades, está habitando as cidades, está sempre presente nesse mesmo ambiente dos humanos e pode trazer essa ameaça da doença, mas que, enfim, não há um consenso em relação a isso. Então essa foi a minha pesquisa do mestrado. Aí a minha pesquisa atual do doutorado é a respeito das pragas agrícolas. Então daí eu já saio de um contexto urbano e venho para um contexto rural, de produção agrícola no Rio Grande do Sul, e como que animais, não só o javali, mas aqui eu vou tratar especificamente do javali, né, mas também aves como as caturritas ou insetos como os gafanhotos podem ser entendidos como uma praga rural, agrícola,
por trazerem prejuízos e perdas econômicas, principalmente, né, para essas produções, mas também existe uma questão ambiental, no sentido de que o javali, por exemplo, né, pode pôr em risco espécies nativas, né? Como meus interlocutores dizem, o javali destrói tudo que vê pela frente. Então, atualmente eu tenho entrevistado alguns caçadores ou controladores de javali aqui no Rio Grande do Sul, e eles contam que eles são credenciados ao Programa Nacional do IBAMA, né, um sistema de manejo do IBAMA, e que existe uma série de protocolos, vamos dizer assim, que eles têm que seguir para fazer esse controle dos javalis. Então, claro, tem toda a questão da caça, de se organizarem em grupos para irem caçar. Essa caça pode ser com cães ou só com armas, né? Mas um dos protocolos que mais me chama a atenção que eles têm que seguir é que uma vez que eles abatem esses javalis, eles têm que agir muito rápido, como eles falam, né? Então eles já têm que coletar uma amostra de sangue para enviar depois para o IBAMA, que essa amostra vai passar por uma análise para ver se existe algum tipo de doença, porque então tem também essa questão da ameaça de uma possibilidade de transmissão de doença, e aí, por o javali ser um porco, e enfim, existe a possibilidade desse javali invadir, vamos dizer, fazendas e acabar cruzando com porcos domésticos que são criados para produção. Então tem toda essa preocupação se o javali pode transmitir alguma doença para esses outros porcos, né? Além disso, também eles extraem então essa amostra de sangue, e além disso eles têm que agir muito rápido, eles têm que transportar o animal inteiro, quer dizer, com as patas apenas, sem as partes internas, vísceras, assim, né? Mas tem que estar o corpo inteiro para, se forem parados numa fiscalização, a fiscalização reconhecer que se trata de fato de um javali, que eles não estão caçando outro animal, que seria ilegal. E daí, em seguida, eles já têm que carnear o javali, que eles chamam, né? Que é daí fazer a separação da carne e tudo, porque não tem uma legislação específica sobre isso. A recomendação do IBAMA é que o animal seja enterrado. Mas os caçadores falam que eles consomem eles mesmos a carne, não pode ser comercializada, isso eles têm ciência. Então eles têm que agir sempre muito rápido para não deixar essa carne estragar, e aí já fazer os cortes e congelamento, armazenamento correto. Então é basicamente isso, já estou esgotando o tempo. Pensar como que esses discursos de possibilidade de doença podem ser entendidos como uma ameaça, vindo tanto das cidades, no caso dos pombos, então a ameaça urbana, e a ameaça rural dos javalis. É isso, muito obrigada. Quando o humano não é o bastante, notas sobre as relações interespécies e a busca por saúde mental. O cavalo como terapeuta. Vivemos uma crise provocada por um modo de vida no seu conjunto, e assim não deve surpreender a proliferação de terapias que tentam gerar reconexões com a natureza e com outras espécies. O crescimento da oferta e demanda por terapias alternativas alicerça o nicho sobre o qual uma ampla gama de terapias assistidas por animais não humanos encontra um terreno fértil. Disputas sobre territórios, autoridade e legitimidade também fazem parte destes desdobramentos. Ao estudar práticas de terapias assistidas por animais, atentamos para sua gênese, para o que se afirma que fazem e para sua aplicação real, incluindo como se tornam aos poucos parte de um mercado lucrativo. O cavalo faz bem para o ser humano. Isto é ponto pacífico hoje. Assim,
é apenas a ponta do iceberg, que viabiliza uma pletora de abordagens práticas e filosóficas por parte de profissionais do ramo de atividades assistidas por equinos, cujas motivações são diversas, mas que não ignoram a crescente demanda de pessoas do meio urbano por vivências equestres de caráter terapêutico. A seguir, apresento rapidamente 3 abordagens que conheci em pesquisa de campo. A ONG Ecosorriso, atendimento a crianças e jovens com deficiências físicas e mentais. Este centro, situado na região metropolitana de Curitiba, tem obtido reconhecimento local e nacional pelos serviços que realiza, baseados em princípios biomédicos e fornecidos por equipe multidisciplinar. É afiliado à Organização Nacional fundada em 1989, ANDI Brasil. O perfil da clientela desse espaço parece ser, a partir tanto dos objetivos que me foram claramente expostos por sua diretora, assim como do que eu consegui perceber nas minhas idas ao campo, principalmente composto por pessoas que dependem de serviços fornecidos por ONGs ou pelo SUS. Como atende pacientes com diferentes tipos e níveis de deficiência, os objetivos concretos dos atendimentos variam, desde experiências muito circunscritas pelas limitações de deficiências graves, até a inclusão esportiva de crianças e jovens em competições para equestres. Pensei no tropo do cavalo como coadjuvante, horse as helper, como síntese da sua forma de entender a relação terapêutica com o equino. A segunda abordagem, ômega, terapias e aprendizagens com cavalos, propiciando uma viagem para a natureza interior. A ômega, a meu entender, representa uma ampla corrente mundial em expansão, de origem e discursos híbridos, que misturam livremente elementos de ecoterapias científicas tradicionais com filosofias New Age esotéricas, assim como elementos advindos de estudos da etologia equina. Ressalto aqui apenas algumas observações iniciais. A primeira é que manifesta fortes marcas de classe, com uma clientela urbana e de classe média, em grande parte novata ou inexperiente em relação ao comportamento equino, e isto justo num país onde os cavalos são onipresentes como verdadeiro pilar de culturas rurais populares. Isto, a sua vez, tornou mais fácil a autoatribuição de status de expert, a pessoa que observei fazendo uma demonstração com cavalos, e contribui para a mistificação de comportamentos animais e humanos. A segunda grande questão seria o aparente status de culto que a perspectiva holista que embasa os trabalhos parece adquirir, mesclando as doutrinas da constelação familiar de Bert Hellinger com misticismos e abordagens de autoajuda e empoderamento feminino, que é Cohen, por exemplo, em frequentes referências ao livro da uruguaia Clarissa Pinkola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Para continuar com minha estratégia de identificar um tropo que condensa metaforicamente uma concepção base desta abordagem da relação humano-equina, pensei na conexão mística com o cavalo que enfeitiça. E a terceira abordagem, atividades educativas com cavalos, que se revelou para mim através do convite de uma professora de uma escola de linha antroposófica em Curitiba, que também tem formação em terapias assistidas por equinos. Através da entrevista que fiz com ela, assim como com a visita que fiz ao Aras, que lhe fornece um espaço para suas atividades educativas que juntam crianças e cavalos, consegui captar algo da sua abordagem que procura, na relação entre a pessoa e o cavalo, estimular formas de desenvolvimento cognitivo, físico, sensorial e emocional. Ela me explicou que, ainda que esse não seja o objetivo principal do seu trabalho, também ensina técnicas básicas de equitação e de cuidado do equino. Sua ênfase no ganho pedagógico e mesmo existencial trazido pela relação com o cavalo e o seu trabalho como facilitadora da mesma se alinha com outra grande tendência mundial em Equine Guided Education, o desenvolvimento pessoal através do cavalo. Neste caso, especificamente, penso que o equino é abordado e compreendido como
conexão viva com a natureza e com a capacidade humana de sentir e se sensibilizar. Bom, pegando o gancho na discussão que a professora Miriam estava trazendo sobre a capacidade humana de sentir e se sensibilizar, agora eu venho trazer uma outra faceta da discussão entre humanos e não humanos para pensar saúde mental e bem-estar. Eu falo da forma como animais de estimação têm ajudado pais e mães a lidarem com a saída dos seus filhos de casa. Especificamente, a minha parte no texto chama-se "Bicho é muito mais humano do que o ser humano", que é uma frase de uma entrevistada minha, preenchendo o ninho vazio com o que a Dana Haraway chama de alteridade significativa. Bom, a primeira coisa que é importante pensar é que tanto a ideia de ter animais de estimação quanto a ideia da síndrome do ninho vazio são fenômenos modernos. No século XIX, a ideia de ter animais de estimação começa a desenvolver a partir de um cenário que a Margot de Mello define como a urbanização da vida, a diminuição do convívio com animais no campo, e aí o que acontece é a inserção de pequenos animais na vida doméstica da família nuclear, com o objetivo de incentivar a responsabilidade e o cuidado nas crianças pequenas. Da mesma forma, a síndrome do ninho vazio também é um fenômeno moderno. Ela surge na virada do século XIX para o século XX, quando as taxas de natalidade começam a cair e a estimativa de vida começa a aumentar, o que faz com que, em larga escala, exista esse fenômeno onde pais, pela primeira vez em muito tempo, vão ter um momento das suas vidas onde na sua casa só haverão pai e mãe, porque os filhos já terão se tornado adultos, eles não estarão gerando ou criando novos filhos. Dessa forma, o ninho, entre muitas aspas, estaria vazio. Ao longo do século XX, essa expressão a expressão para se referir às dificuldades ligadas à saída dos filhos de casa na saúde mental dos pais chamou-se síndrome do ninho vazio. Contudo, uma confluência entre mercado e afeto hoje explora esse lugar para discutir a possibilidade de animais preencherem o vazio ou preencherem a lacuna psicológica deixada pelos filhos na casa dos pais. Então a gente vai ver grandes companhias da indústria de animais de estimação, como a Hills ou a Pedigree, criando essas campanhas para incentivar a substituição dos filhos pelos pets numa certa idade, o que está ligado a toda uma indústria de pets bem maior nesse sentido. Contudo, eu falo especificamente do caso da Maria, que é uma das minhas entrevistadas aqui nessa pesquisa, e a forma como a relação dela com seus bichinhos depende da confusão entre os limites entre o humano e o não humano para discutir a forma como o ninho vazio se coloca. Nesse sentido, uma coisa interessante é perceber que os animais que surgiram na vida doméstica a partir da forma de ensinar crianças a cuidarem, acabam continuando exercendo o papel de sujeitos do cuidado, mas agora sendo cuidados pelas mães cujos filhos saíram de casa. Então as mães, nesse sentido, acabam tendo um ser em quem elas podem investir o seu cuidado e manter uma certa coerência na sua própria identidade, manter uma rotina, manter, segundo o que a própria entrevistada diz, a cabeça no lugar, a cabeça em ordem, nesse sentido. Contudo, tem uma coisa mais importante aqui que é importante falar, e aqui já me encaminho meio que para o fim da apresentação, que é a convivência com o bichinho. Daí vem a ideia de que o bicho pode ser muito mais humano do que o ser humano, vem do fato de que, justamente por não ser humano, o pequeno animalzinho ele pode ser investido de uma certa aura de pureza que um humano não poderia ser, o que afeta também o bem-estar que ele pode oferecer para sua companheira humana, digamos assim. Então aqui é interessante perceber que a possibilidade de investimento afetivo ela se dá na convivência com justamente aquilo que o humano não pode ser, que é essa coisa um pouco mais pura, um pouco mais casta, digamos assim. Então a gente percebe aqui que, nesse sentido, os animaizinhos podem ajudar justamente onde os humanos não podem. É isso, gente. Obrigado.